O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele os separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês queridos que estão aqui, o Padre, você que participa também da rede de comunicação Nazaré, que nos escuta através da rádio web, todos nós agora estamos comprometidos com esta verdade. Nós que a escutamos, a palavra de Deus. E é por isso que hoje devemos agradecer a Deus, porque em seu amor Ele nos chama para abrirmos os nossos olhos e ver a verdade. Uma verdade, queridos,
que se cristalizou, uma verdade que se concretizou principalmente na leitura do livro do Gênesis de ontem. Quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As consequências desse pecado, dessa desobediência, lançou o homem em uma realidade que não é agradável, não é boa, que não é do jeito que Deus quer. Com esse pecado, queridos irmãos e irmãs, o homem perdeu a sua santidade. O homem perdeu a santidade. E mais ainda, ele provando desse fruto, ele mesmo se condenou. Ele perdeu o amor. Duas coisas ele perdeu: a sua santidade, o amor e a visão de Deus. E fomos lançados nessa realidade aqui, aonde o próprio homem, ele se torna escravo de si mesmo. Ele quer se tornar um Deus. Eu posso, eu quero, eu faço, eu vou, segundo a minha consciência, segundo o meu pensamento, segundo o meu coração. Ele passou a se amar a si mesmo, tornou-se um egoísta e se tornou escravo também das coisas, as coisas do mundo passageira, dinheiro, poder, glória. Ele se tornou escravo de si e das coisas, pela perda da santidade e pela perda do amor que deveria ter a Deus e aos seus irmãos. É por isso que o Evangelho de hoje, queridos, Jesus nos mostra o caminho que devemos percorrer para recuperar com a sua graça aquilo que nós perdemos lá atrás: a santidade, o amor a Deus, que é o amor ao próximo. Eu sempre pergunto: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Muitos respondem: Padre, é amar a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo responde assim. Mas esperem, a gente pode amar a Deus? Já viram a Deus? Já tocaram em Deus? O único lugar, como diz o nosso Santo Pai, dos padres barnabitas, Santo Antônio Maria Zacaria: corramos como louco ao próximo. Corramos ao próximo. Estamos correndo para Deus. É amar a Deus, queridos, é amar ao próximo. Enquanto estamos peregrinando nesta terra de exílio, longe da visão de Deus verdadeira,
É neste exílio que vamos aprender a amá-lo. É nesta caminhada que nós aprendemos a viver Deus, recuperando a santidade, como diz no livro do Levítico. Fala para o meu povo: eu sou santo, o vosso Deus, o vosso Pai, o vosso Criador. Eu vos criei a minha imagem e semelhança, na pureza, na santidade, no amor. E é somente, queridos, no amor ao próximo que nós podemos encontrar Deus. E hoje nós temos no Evangelho essa graça que Deus nos dá de lembrar, de nos recordar e de viver esta verdade. Porque essa verdade, queridos, nós vamos nos confrontar com ela diante de Jesus. E Ele nos fala: eu estava com fome e tu me deste de comer. Eu estava com sede e tu me deste de beber. Esses são os benditos que aprenderam, se santificaram, meus queridos, na visão de Deus, na fé. Se santificaram na Eucaristia, na fé. Se santificaram na prática, na vivência desta verdade: amar a Deus e amar ao próximo. Eu estive doente e tu foste me visitar. Vinde benditos de meu Pai, que aprenderam, se santificaram, que vieram da grande tribulação e alvejaram a sua roupa no sangue do Cordeiro, na fé. E tem também aqueles que foram separados, não separados porque Deus os separou, mas porque todos ouvirão a voz de Deus. Todos ouviram a voz de Deus. Uns foram pelo caminho e outros escolheram. Escolheram permanecer no pecado que caíram ou caímos, de amar a si mesmo e de amar as coisas deste mundo passageiro. O poder, já falei, as luzes, a glória, o poder do egoísmo, meus queridos. Ouviram a voz de Deus, mas permaneceram neste pecado. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus. Sede santos pela fé. Procuremos, nesse tempo da Quaresma, tempo da graça, de voltarmos com o coração, rasgar aquilo que nos aprisiona, esse egoísmo, esse amor exagerado e grande pelas coisas deste mundo. Principalmente, queridos, esse amor que nós temos por demais
pela ciência desse mundo. Quase as pessoas não amam mais a ciência de Deus. Nós estamos tendo aqui, com o nosso confrade, Padre Ramos, a Escola da Fé. Se aparecer um curso leigo, secular, as pessoas correm para lá e pagam um valor exagerado, que não leva a nada muitas vezes, que não tem frutos da caridade, não tem frutos muitas vezes da bondade, do amor. Enquanto um curso da Escola da Fé, que nos ensina as virtudes do céu, nos ensina as obras agradáveis a Deus, os homens não procuram. Vinde bendito de meu Pai, porque tu deste alimento para aqueles que têm fome. O alimento, queridos, não significa somente o feijão e o arroz. O alimento é a fé. O alimento é o teu testemunho. O alimento é a tua vida em Deus. Quando a pessoa vê, ela está vendo a tua luz, está vendo a tua fé. É isso que é o alimento, meus queridos. Procuremos meditar, queridos, nessas palavras do Evangelho hoje. Eu dei de comer para o meu irmão. O mais fácil é dar o feijão e o arroz. O mais difícil é dar aquilo que nós temos no coração. A fé, a evangelização, o testemunho, a prática das coisas de Deus. O mais fácil, muitas vezes, meus queridos, é o mais difícil para nós. E muito mais difícil é dar aquilo que Deus nos dá gratuitamente. O seu próprio Filho, a Eucaristia, a santidade, a vida na Eucaristia. Eu fui visitar o meu irmão, pelo menos para saber como ele está. Eu fui levar Jesus no meu coração, na minha vida, com a minha imagem e semelhança de Deus, para ele ver e se animar e voltar a viver, a se curar. Tudo isso devemos refletir, queridos. Que neste dia possamos nos colocar diante de Deus e olhar para Ele e dizer, sinceramente, né? Senhor, tende piedade de mim, porque muitas dessas coisas eu não pratico. A tua igreja, muitas vezes eu nem olho para ela como tua casa de oração e de refúgio. Que o Senhor nos dê a graça hoje de meditarmos a nossa vida. 40 dias eu te concedo, isto é, desde o teu batizado até o dia da tua Páscoa, para te converteres e mudar. Eu sou a tua força, eu sou a tua graça, diz o Senhor.